Tiago é sofrimento. A palavra que vai unir essas três cartas gerais, a palavra-chave é sofrimento. É o conteúdo que está por trás. E ele não é apenas palavras, é o contexto em que essas cartas foram escritas. Hebreus, o contexto é de sofrimento. Tiago, da mesma forma. 1 Pedro, da mesma forma. O conteúdo reflete o sofrimento. Mas o contexto histórico é de sofrimento. Então, essas três cartas, elas podem ser unidas a partir dessa palavra, sofrimento. Ok? Então, a palavra sofrimento é aí a palavra-chave. É a palavra-chave tanto para Tiago, quanto para Hebreus, quanto para 1 Pedro. Claro que a gente vai ter uma grande dificuldade quando a gente fala com cartas gerais. Para determinar, para construir o perfil de quem receberia esses três escritos, se torna um desafio para quem está estudando. Isso não quer dizer que a gente não tem que fazer, nós temos que fazer. A gente nunca pode perder de mente que o nosso foco é reconstruir o ambiente do primeiro século. Isso é mais fácil quando a gente lida com as cartas de Paulo. Por quê? Porque, no geral, tirando as cartas pastorais e a carta de Filemon, o nome da carta já te aponta para quem que a carta foi escrita. Então fica muito mais claro, fica muito mais fácil para você reconstruir o ambiente como era a cidade de 1 Coríntios. A cidade de Corinto. É muito mais fácil para reconstruir a carta aos Romanos, porque você já sabe para quem aquela carta foi escrita. Agora é um desafio. Quando você começa a ler uma carta, está escrito lá, aos que estão na dispersão. É muito geral. E aí, por exemplo, que é o caso da carta de Tiago, que é o caso da carta de Tiago, se torna um desafio. Motivo que se torna um desafio? Porque você não sabe de onde esse judeu ele está sendo localizado, que colônia no vasto Império Romano que essa colônia, que essa dispersão, que esse pessoal que mora fora de Jerusalém está vivendo. Então, se torna difícil para você reconstruir. No caso de Hebreus ainda a gente tem uma agravante, porque a gente não tem nenhum nome do autor. Ao apóstolo Paulo é atribuído a carta de Hebreus desde o século IV. Desde o século IV. Tem alguma semelhança? Mas tem inúmeras diferenças. Então, é um desafio. Por isso que essas cartas, a gente pode, eu vou fazer isso, vou dividir elas a partir de temas, e fica muito mais fácil da gente agrupá-las. Então, o primeiro conjunto aqui de três cartas é o sofrimento. Todas essas três cartas, o contexto histórico delas, como também o conteúdo, vai focar no sofrimento. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí. Vamos pegar aí 1 Pedro, carta de 1 Pedro.
Pedro diz aí? Provavelmente, Pedro utiliza um secretário para ele, tanto a primeira carta como a segunda. A gente não pode esquecer da origem do apóstolo Pedro. Ok? Provavelmente ele utiliza um secretário, alguém que tinha habilidade para lidar com o grego. A gente não pode esquecer disso. O apóstolo Pedro, ele é de uma origem simples, ele era mexia com pesca, então ele não tinha esse arcabouço de lidar com as nuances da língua grega. Então, provavelmente, ele recebe informações e ele, como um novo apóstolo, vê-se na necessidade de redigir uma carta. E a pessoa pelo qual foi responsável por redigir essa carta tinha uma habilidade de escrever na língua grega. E é bom eu falar isso pelo seguinte motivo. Muitos judeus, no primeiro século, não falavam hebraico. Ok? Muitos judeus no primeiro século não falavam hebraico. Falavam grego. Não falava hebraico. Por quê? Porque não nasceram em Jerusalém. A gente está falando aqui mais de 200 anos depois do exílio, mais de 200 anos depois do povo judeu voltar para a sua terra de origem, depois do cativeiro babilônico. Então tinha mais de 2 ou 3 gerações que tinham perdido contato com o hebraico. Outra coisa, a gente não pode esquecer que durante o período que a gente chama de interbíblico, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, aquela tradução que a gente chama de Septuaginta. Ok? Então, muito judeu não falava hebraico, não falava o aramaico, que era a língua que Jesus falou. Mas eles não viviam na terra prometida. Eles não moravam no território da Palestina. Então, muitos judeus não falavam o hebraico. E nem mesmo o aramaico, só falavam o grego. Professor, uma pergunta. O pós-exílio, depois que o povo voltou lá da Babilônia dos 70 anos, quanto tempo depois que o povo retorna para acontecer o tempo interbíblico e depois Jesus no seu ministério terreno, depois do tempo interbíblico, aproximadamente leva quanto tempo? O senhor entendeu, né? Duas perguntas. Deixa eu pagar. Só para a gente localizar essa carta de 1 Pedro aí, que é interessante. Peraí, deixa eu fazer um negócio. Se eles me dão um intervalo aqui, eu vou fazer uma projeção, peraí. Então, judaísmo do segundo tempo, que vai abordar pelo menos 3 grandes divisões. Só para tentar localizar vocês aqui. Isso aqui é o Antigo Testamento. Que aí a gente tem vários impérios. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a partir da política, a partir dos grandes movimentos civilizatórios, nós temos pelo menos alguns. Temos os sumérios, temos os acadianos, temos os amonitas, temos os egípcios, temos os assírios e por último nós temos o babilônico que vitimou a região da Judéia, de Judá, para o exílio babilônico. Não esquecendo que os assírios foram responsáveis em 722, os assírios
destrói o reino do norte. 586, os babilônicos, eles acabam com o reino do sul. E aí o que acontece? O povo é levado para o exílio. O povo é levado para o exílio babilônico e lá fica durante 70 anos. Ok? Então, grande parte do Antigo Testamento está aqui nessa laranja aqui. Depois o povo vai para o exílio babilônico e aí a gente tem alguns livros lá. Por exemplo, o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel foi escrito durante o exílio babilônico. E o livro de Ezequiel foi escrito no meio do povão. Aquela turma da farofa. Entende? Que é diferente, por exemplo, do livro de Daniel, que foi escrito numa perspectiva de elite. Dentro do cativeiro babilônico. Não esquecendo que o cativeiro babilônico ele acontece desde a primeira deportação. Que aconteceu 2 deportações, 3 deportações. A última é datada em 586. Então, quando a gente vai contar o exílio, a gente conta a partir da primeira deportação e não da terceira. Ok? Então, o povo vai para o exílio e fica lá durante 70 anos. No final dos 70 anos, como Deus havia falado, principalmente através do profeta Jeremias, saiu um decreto de Ciro, liberando, e é interessante, não só os judeus, todos os povos que haviam sido deportados para a Babilônia para voltar para suas terras de origem. Entre eles, o povo de Israel. Esse conta do primeiro aí? Conta do primeiro, não do terceiro. Porque se você contar do terceiro, não vai dar 70 anos. É a partir do primeiro. E é interessante uma outra coisa aqui. Só foi levado para a Babilônia a galera da elite. Sacerdote, político, gente com dinheiro, gente com influência. A galera que ficou em Jerusalém só ficou os pobres, só aquela galera que daí não foi para o Egito. Lugares que receberam o povo do exílio. O Egito, Jeremias foi para lá, Jeremias fala isso no final do livro dele. Outros foram para a Babilônia, através da deportação. E outro pessoal conseguiu fugir e foi para a Transjordânia. Não sei se vocês lembram lá do Mar Morto, do Rio Jordão. Então muita gente saiu de Jerusalém foi para depois do Rio Jordão. Então, esses 3 lugares, a Transjordânia, a Babilônia e o Egito, receberam esses judeus. E outros ficaram mesmo em Jerusalém. E aí, o que acontece? No final de 70 anos, então tem esse decreto. Então, parte do povo volta para Jerusalém. Eu estou falando aqui de 70 anos, estou falando de uma geração. Então, muita gente que foi para o exílio não voltou porque morreu. Muita gente nasceu lá no meio do exílio e não conhecia Jerusalém. E não falava, aqui já começou isso, já não falava o hebraico. Não falava o hebraico. Não falava o hebraico. Só falava o aramaico, que era a língua dos colonizadores da Babilônia. O aramaico. Ok? O babilônico falava aramaico. E quando esse pessoal volta para o exílio, o que ele volta falando? Aramaico. O hebraico vai se tornar uma língua muito litúrgica, muito cultica, muito voltada para a religião, lá no templo. Mas no dia a dia, o pessoal só falava mesmo o aramaico.
O próprio Jesus poderia lá falar lá, mas a língua mesmo corrente da época de Jesus era o outro. É o outro? Eu estou comigo. Deixa eu ver se é esse. Peraí, esse. Deixa eu colocar esse lá. Então a língua oficial era o aramaico. Então, a gente está falando aqui, ó, só para a gente ter noção. Vamos colocar aqui uma data: 515 a.C. Então esse aramaico eles pegaram do Babilônia, essa. Exatamente, era a língua falada. Extraiu deles, então. Exatamente. Quando eles voltaram falando. Por isso que a gente vai ver no papel de Esdra um papel um pouco nacionalista. O que é papel nacionalista de Esdra? Porque ele queria resgatar a identidade do povo. Por isso, quando a gente vai para as páginas do Novo Testamento, a gente vai ver que o povo está muito vidrado naquilo que se faz. Está muito preso à circuncisão, ao guardar literalmente. Estava muito na figura do fariseu. O fariseu representa muito essa identidade visível do povo. E aí, vamos olhar aqui. Então, aqui, reconstrução do templo. Tem aí o final do Antigo Testamento, e é interessante. No final do Antigo Testamento, a gente tem os profetas como Ageu, como Malaquias, como Zacarias, nós temos Neemias, nós temos Esdras, nós temos Josué, nós temos. Então, depois do exílio. A gente não pode esquecer que tem o Antigo Testamento, no meio nós temos o exílio e temos a parte final do Antigo Testamento. A parte final do Antigo Testamento está relacionada com o pós-exílio. Todos os profetas menores, professor? Não, alguns. Como Zacarias, Malaquias, Ageu, são profetas pós-exílio. E aí nós temos as figuras de Esdras, nós temos a figura de Neemias, o próprio livro de Esther foi escrito nesse período. Exatamente. Pós-exílio. Pós-exílio. O livro de Esther foi escrito depois do exílio babilônico. Até porque a história de Esther acontece lá, na Babilônia. Podemos esquecer disso. Vamos aqui colocar uma data. O 515. Vou colocar 515, só para facilitar para a gente. 515, provavelmente foi nesse período que aconteceu a tradução do Novo Testamento para do Antigo Testamento hebraico para o grego. 63, quando a Palestina se torna uma província romana. No ano 0, nascimento de Jesus, e ele começa a trabalhar de fato no ano, aproximadamente no ano 29 depois de Cristo. Quem que é bom de matemática aí? Isso mesmo. 515 mais 29, 5
5 mais 9. 14. Então, desde a dedicação da reconstrução do templo até o ministério de Cristo, são 544 anos. E aquele, o judaísmo tem 400? 400 anos? 400 anos? Exatamente. De 330 até 330 menos mais 29. 9, 3, 2, 5, 559 anos da tradução. 359. Então, 359. Ou 500. Desculpa. 359 entre a tradução da Septuaginta para o ministério de Cristo. Então, gente, é bastante tempo. Então, muitos judeus. Vou só apagar aqui do lado. Muitos judeus viviam, tinha mais judeus morando fora de Jerusalém do que em Jerusalém. Imagina isso aqui, ó. Imagina que aqui seja a Palestina e aqui, ó, Jerusalém. Aqui, ó, está o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo está aqui. Então, muitos judeus se estabeleceu nas orlas do mar Mediterrâneo. Está entendendo? E não falava o hebraico, e muito menos o aramaico, que era uma língua muito mais falada aqui na Palestina do que na parte ocidental do Império Romano. Ok? Por isso que aí faz sentido o Pedro precisar de utilizar um secretário para que a mensagem dele viesse a ser compreendida e entendida. Porque os judeus que não moravam em Jerusalém não falavam nem o hebraico e muito menos o aramaico. O hebraico aqui era mais utilizado para o culto, na sinagoga ou no templo. Mas no dia a dia era o grego mesmo. O império era romano, mas a cultura ainda estava vinculada à cultura grega. Olha o que diz aí o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Alguém pode ler, gente? Ô professor, Pode falar. então só para ficar claro ali, ó, eu sei que o foco do senhor é Pedro, mas só para ficar claro para mim que, ó, depois do exílio, que trouxe 70 anos, naquele intervalo aí de 400 anos ali, que é o senhor falou que não é o interbíblico, é o judaísmo do segundo tempo. Que é o judaísmo do segundo tempo divide em 3 partes: final do Antigo Testamento, período interbíblico e parte do Novo Testamento. Ou seja, vai da reconstrução do templo 515 a.C. à destruição do templo 70 depois de Cristo. Vai dar mais de 500 anos então, pós-exílio até o nascimento de Jesus, 500 e poucos anos. 500 e poucos anos. Então, gente, a distância é o que aconteceu na reforma de 1500 até hoje. Em torno de 500 anos, vai dar 500 e alguma coisa. Mas é mais ou menos. Olha como que o mundo mudou. O tempo de Jesus, em comparação ao mundo lá do exílio, havia mudado significativamente. Muitos avanços científicos tinham acontecido. A maneira de enxergar a vida era totalmente diferente. A gente nunca pode esquecer disso. As pessoas no tempo de Jesus eram totalmente diferentes daquelas que voltaram do exílio babilônico. Inclusive os judeus que moravam nessa bacia aqui, ó, na bacia do Mediterrâneo. Então, muitos deles não falavam hebraico. Então, o apóstolo Pedro, ele quer comunicar com quem? Com uma comunidade. E essa comunidade, vamos ver qual é essa comunidade? Alguém pode ler?
Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos em Ponto. Olha, aos estrangeiros, ou outras Bíblias como a minha aqui, que é uma Bíblia mais convertida, chama de dispersão. Então, é aquele pessoal que de judeu, ó, quando usa a palavra dispersão, é judeu convertido. Então, majoritariamente, essa comunidade era uma comunidade formada por judeus convertidos. Tinha lá gentil? Poderia, mas era um número bem mais reduzido. Ok? Prossiga. Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Olha, então vai citar várias cidades aí. Várias cidades. E essas cidades ficam no norte. No norte, se você tiver aí um mapa na sua Bíblia, você vai ver que fica no norte do Mediterrâneo. E é curioso. Então, se está no norte, se não está mais em Jerusalém, esse tipo de judeu aqui é diferente dos judeus aqui. Os judeus aqui eram muito apegados à lei. A vida acontecia ao redor do templo. A gente não pode esquecer. A vida aqui acontece ao redor do templo. Aqui é diferente. Aqui o ambiente aqui é um ambiente, em certo sentido, pagão, sincrético. Ok? Pode ir. Efeito segundo a presciência de Deus Pai, a santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos seja multiplicado. Então, o que tem que ficar claro para a gente aqui é que o apóstolo Pedro escreve essa carta para pessoas, para judeus que não viviam no ambiente da Palestina. Vivia, por isso que ele vai usar a palavra aí de estrangeiro, aquele que estão na dispersão, para dizer que esses judeus são judeus diferentes. Por isso que ele vai recorrer no uso de alguém que compreende e sabe escrever no grego. Ok? Maravilha? Tudo bem aqui? Então a gente não pode esquecer, o judeu do primeiro século, o tempo de Jesus, é totalmente diferente daquele que voltou do exílio. O judeu que voltou do exílio falava aramaico. O judeu do primeiro século, em sua grande maioria, principalmente aqueles que moravam fora de Jerusalém, não falaram aramaico e muito menos hebraico. Fala-se o grego. Por isso que se fez a tradução da Septuaginta, do Antigo Testamento do grego hebraico para o grego. Por quê? Porque muitos judeus perderam, ou estavam perdendo, ou não tinham nenhuma habilidade em falar em hebraico. Ok? Por isso que o apóstolo Pedro ele vai escrever tanto a primeira quanto a segunda carta usando o grego, mas ele vai usar secretário. Ok? Mas o que vai unir essas três cartas é o sofrimento. E aí, é interessante que o sofrimento não é um problema não é apenas um problema do passado, é um problema no presente. E se você olhar na história da igreja, o sofrimento faz parte da caminhada da igreja. Essa semana, 3 semanas atrás, morreu o irmão André, o responsável por criar a missão Portas Abertas. É famosíssimo. Ele fez cada loucura para levar a Bíblia ele foi conhecido como contrabandista de Bíblia, para levar a Bíblia para países
na antiga União Soviética que não permitia entrada de Bíblia. Ele contrabandeou muitas Bíblias. Eu lembro que eu era na época, eu era pequeno, e meu pai comprou um livro de testemunho dele para mim. E um dos testemunhos dele eu achei formidável. Diz que ele estava na fronteira, parece, da Estônia. E o carro dele tinha um Fusquinha, famosíssimo o Fusquinha dele. O Fusquinha estava abarrotado de Bíblia. E o Fusca, até na parte da frente, no capô, estava lotado de Bíblia. E aí ele falou: Senhor, fecha o olho desse soldado, ele vai fazer eu parar. E fez ele. O cara parou. Senhor, que ele veja, ele abre a parte da frente e veja só melancia. E aí, o policial lá, olhou, só viu melancia e até falou: pelo olhando rápido, senão essas melancias vão perder. E aí, por que eu estou falando isso? Porque sofrimento faz parte da história da igreja. Por exemplo, Tiago é a primeira carta que foi escrita no Novo Testamento. Ela foi escrita lá por volta do ano 40. Jesus havia sido assunto ao céu lá por volta do ano 30, 10 anos depois. Isso é interessante. Jesus havia voltado para o céu. 10 anos depois, Tiago foi escrito. Foi escrito por volta do ano 40 depois de Cristo. E a carta de Tiago, lá, a gente está falando do ano 40, ela já está embrenhada nessa questão de sofrimento. Isso prova que desde o início da caminhada da igreja, ela já está envolvida com sofrimento, com a perseguição, com pressão da sociedade. Não tem como fugir disso. A gente olha para Atos dos Apóstolos. Claro, inicialmente a perseguição não foi movida pelo Estado romano. Se a gente olhar em Atos dos Apóstolos, a perseguição foi movida inicialmente pelos próprios judeus. Por quê? Porque eles começaram a enxergar de que essa comunidade que havia saído do meio deles tinha uma linguagem diferente, uma mensagem diferente daquela que eles receberam dos pais. Não fazia sentido segundo a tradição deles. Qual que era a bomba atômica disso? Era falar de um Messias. Então, provavelmente, essa perseguição inicial aqui está refletida, está movida por judeus. Judeus foram responsáveis por essa perseguição inicial aqui, e é um pouco do que a gente capta na carta de Tiago. Então, os perseguidores aqui são, em sua maioria, judeus. Reflete até o contexto um pouco da motivação presente no livro de Atos. Eles começaram. Eles não tinham toda essa noção que a gente tem. Essa maneira de enxergar Jesus diferente, eles não tinham. Até hoje não tem. Tem um rabino que no YouTube, o nome do canal dele é Sinagoga Sem Fronteiras, Judaísmo Sem Fronteiras. Ele é agressivo quando se fala de Jesus. Ele usa o próprio Antigo Testamento desconstruindo todo o conteúdo do que Jesus é para o Novo Testamento. Até porque ele não acredita no Novo Testamento de fato. Não acredita. Então, essa perseguição, lá no ano 40, o apóstolo, o Tiago, quando redigiu esse escrito, revelou um pouco
dessa perseguição que foi movida pelos próprios judeus, os próprios judeus convertidos ao que a gente vai chamar depois lá na frente de cristianismo. Ok? Então, claro, esses judeus aqui não são diretamente judeus que moravam lá na Palestina. Esses judeus aqui moram fora da Palestina. Tiago, vamos estar vendo lá? Tiago, agora. Capítulo 1. Versículo 1. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que encontram na dispersão. Então, esses judeus que perseguiram, esses judeus convertidos, não estavam na Palestina. Ok? Não estavam na Palestina. Não estavam na Palestina. Pode ser de Damasco? Pode ser. Pode refletir um pouco daquilo que o apóstolo Paulo fez lá quando o sangue dele, o manto de Estevão foi jogado. Pode ser. Muitos outros judeus poderiam estar fazendo a mesma coisa que Paulo vai fazer com Estevão ou com a igreja que estava em Damasco. Saindo de Jerusalém, moído de um fanatismo louco, deslocado, e vai para cima da igreja. Por quê? Porque provavelmente muitos judeus estavam caindo nesse ponto novo. E isso estava incomodando principalmente a liderança que estava em Jerusalém. E como havia judeu para tudo quanto é lado do Império Romano, pode ser que gente saiu de Jerusalém para perseguir essa comunidade que recebeu essa carta de Tiago e perseguiu esses irmãos nessa comunidade. Que o Tiago não fala quem é. Fala apenas que é uma comunidade que está na dispersão, está no estrangeiro, está fora dos limites da Palestina. Isso que de Jesus até Tiago foi 10 anos. 10 anos só. 10 anos. Aqui, Vamos é ano 30. Vamos esquecer o tudo. Gente, isso ficou louco. Você não pode esquecer que a estrutura judaica política pagou para aqueles soldados que haviam visto que Jesus havia ressurgido para ficar calado. Não esqueçam disso. E eles não eram doidos de falar. E até hoje eles se matam entre si. Você está entendendo? Então há toda uma estrutura aí para eles não de fato. O apóstolo que vai tratar isso com muita maestria vai ser o apóstolo Paulo no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11 de Romanos. Como que os judeus se encaixam nessa estrutura maior de Deus. Bom, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos. Então, a comunidade que recebeu essa carta provavelmente foi perseguida por judeus. Ok? Então, quer falar de sofrimento na igreja? 3 cartas aí que trabalham com muita maestria essa questão de sofrimento. Vai falar. Esse sofrimento que você está dizendo aí, então, se a gente observar dentro desse contexto que você está dizendo, praticamente descrevendo que o Evangelho, a igreja, por si só, ela tem que passar por sofrimento. E daí Por causa de uma coisa. Não tem nada a ver com essa Por causa de uma coisa. Ela sempre tem que ser perseguida. Isso. Por causa de uma coisa. Por causa da sua palavra-chave. Mensagem. Que é uma mensagem contra
gente às vezes ouve essa palavra, contra a cultura, contra aquilo que foi estabelecido pela cultura. Por exemplo, a gente está aí assistindo a homossexualidade. A homossexualidade. Se a gente olhar para. Obrigado, família. Se a gente olhar para o primeiro século, como é hoje, a cultura absorveu a aceitação da homossexualidade. Isso também fazia parte e era aceitável na cultura do primeiro século. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 1. Ou seja, a mensagem da igreja choca, em certo sentido, um valor estabelecido pela cultura. Ela não aceita. Por isso que a mensagem de Romanos capítulo 1 ela é muito agressiva e muito pontual. Não tem como distorcer. O apóstolo Paulo é claro. Então, você vê toda uma estrutura bíblica contra um valor cultural. Então, toda vez que a mensagem do Evangelho vai contra essa cultura estabelecida, ela se torna um valor contracultural. Vai contra a cultura estabelecida. Por isso que a mensagem do Evangelho é contracultural. Tem outras coisas que ressaltam. Por exemplo, muito dos direitos humanos que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial se baseou em muitos textos elevados pela própria Bíblia. Hoje eu vejo aí o pessoal, não, os direitos humanos que foi desenvolvido no Ocidente partiu das Escrituras Sagradas. Qual que é o valor por trás disso? Porque apesar do homem ser pecador, como a Bíblia diz, o homem tem uma dignidade dada por Deus. E essa dignidade deve ser observada. Então, a estrutura dos direitos humanos partiu das Escrituras. Mas em muitos outros momentos, a mensagem do Evangelho sempre vai ser contracultural. Por isso que desde o seu primórdio, como mostra a carta de Tiago, o primeiro escrito do Novo Testamento a ser escrito, a igreja já foi sendo forjada em cima dessa questão do sofrimento, da perseguição. Claro, a gente está falando aqui ainda dentro de uma estrutura de perseguição ainda branda. A partir do ano 60, a gente vai ter na história da igreja 10 grandes perseguições movidas pelo Império Romano. É o Império Romano que vai se sentir desconfortável com a mensagem do Evangelho. Não é mais aquela perseguiçãozinha lá de meia dúzia de negros que acreditavam na circuncisão e tudo mais. Não. Agora é um império. É uma estrutura imperial. Ele vai usar todas as ferramentas do império contra a igreja, que é o ambiente de 1 Pedro e de Hebreus. Está entendendo? Aqui é mais suave, mas aqui é a estrutura do Império Romano contra a igreja. Então, baseado nisso daí que você está falando, contracultural, estão vivendo o oposto. Porque aí você está mostrando, quando o Tiago fala que nem que ele seja um anjo que desça, né?
que seja nada, que seja maldito. Então o que você está mostrando ali é que, então, que a igreja hoje está afrouxando. Porque o que você está mostrando contra a cultura, o que é ponto. Se vai ter guerra, se vai ter confronto, independente, vai ter que bater em cima. Agora você vai linkando isso daí. Então, mas a questão aí, por isso que isso é importante. Qual que é o eixo disso aqui tudo? É a qualidade da mensagem. Que tipo de mensagem que está sendo expressada? Será que a gente tem sido fiel de fato ao que está nas Escrituras ou a gente está amoldando? Por exemplo, tem algumas coisas que me assustam. Eu desde sempre gostei do Ricardo Gondim. Eu acompanho o Ricardo Gondim assim, mais desde quando eu estava no seminário, em 2001. De 2001 para cá, eu sempre ouvi Ricardo Gondim. Muito boas pregações. Eu ainda estava aqui. Não sei se você lembra. Eu fiz um artigo que saiu no Heróis da Fé, chamado. Não sei se você lembra daquele terremoto que aconteceu lá no Japão, que destruiu várias cidades, tsunami e tudo mais. E aí o Ricardo Gondim escreveu um artigo dizendo que Deus havia perdido a capacidade de se prever o futuro. Aí eu escrevi um artigo, a gente publicou até na época, no Heróis da Fé, eu rebatendo ele, afirmando que Deus não tinha perdido a capacidade de ser quem Ele era. Eu lembro até hoje, eu dizendo lá, as tragédias que acontecem no mundo está relacionado diretamente com o pecado que o homem permitiu que entrasse no mundo, e a partir disso o homem danou-se à natureza. Não se atentou, por exemplo, com o aquecimento global, devastou inúmeras florestas e assim por diante. Então, jogar isso nas costas de Deus, atribuir isso para Deus, isso é mentira. Então, desde aquele tempo, aquilo lá foi um alvoroço no Brasil. Eu já comecei a enxergar de uma maneira muito mais clara que a partir daquele momento ele começou a romper com os valores tradicionais do cristianismo. E aí, um mês atrás, ele é capa da Veja. Ô professor, Ele é capa da Veja, afirmando de que agora a igreja dele é uma igreja de filho. Ô professor, Ricardo Gondim. e a igreja, eu acho que essa semana aqui, que a igreja está rachando, né? A igreja está praticamente já se dividiu, né? A igreja do Brasil é dividida. Não, sim, mas eu falo assim no contexto dele lá, ministerialmente falando. Entendi. Nessa linha de dividida é o cristianismo brasileiro, mas o ministério dele já está dividido. Então ele fala. E assim, dentro de Hebreus, porque algumas aulas do senhor aqui, o senhor falou da teologia bíblica e da teologia de interpretativa. Dois exemplos, Calvino e Arminio e tal, nessa linha de interpretação. O senhor falou da teologia sistemática. Da sistemática e da Bíblia, isso, da Bíblia. À luz da teologia bíblica, dentro da Epístola de Hebreus, o autor está falando da apostasia. E o Ricardo Gondim é a apostasia, não é? Não é Não é assim a apostasia? É isso que na teologia sistemática tem linha de interpretação que eles não creem na apostasia. Eles falam aqui da predestinação do salvo, que ele não tem a possibilidade de se apostatar. Só que você pega na verdade prática, à luz de Hebreus e outros textos, sobre a apostasia. O Ricardo Gondim é um exemplo a ser citado. Você acompanha ele lá de trás, ele ali defendendo os princípios, à luz da Bíblia,
fervoroso, ferrenho, negociando. Aí de um tempo para cá ele já começa a abrir mão dos valores negociáveis. E agora foi a pancada maior dele aceitar o homossexualismo. Então é apostasia na teologia bíblica. Quer assustar? Entra num canal do YouTube para você ver os testemunhos. Ele está fazendo fórum. Então o púlpito está sendo utilizado para testemunho de pessoas homossexuais. É de assustar. Está virando uma igreja. Qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema? E é uma preocupação. É a qualidade da mensagem. Por quê? Estou falando com vocês aqui da importância da teologia bíblica. A gente tem que responder a pergunta. O que o autor diz? O que Tiago diz na carta dele? O que Pedro diz na primeira epístola dele que ele escreveu? Hebreus da mesma forma. A grande questão, e isso a gente tem que ficar atento, não é só apenas com o texto propriamente dito, o texto da Bíblia. A gente tem que ver o que a história da igreja diz. Às vezes a gente despreza a história. Às vezes a gente despreza a história. Uma heresia, um ensino errado, ele é combatido a partir da história da igreja. Então, Ricardo, você agora é uma igreja inclusiva. Qual outro período da história que a igreja de Cristo, a igreja e tudo mais, aceitou isso? Tem algum momento, foi durante a Reforma Protestante, ou antes da Reforma Protestante, que houve essa bandeira, de fato, a favor desse grupo, a aceitação desse grupo, homossexuais? Não vai ter. A história da igreja condena isso. Condena isso. Que às vezes o pessoal pega o texto e vai manipulá-lo. Mas se a gente fazer uma teologia bíblica respeitando o que o autor diz, você vai chegar na conclusão de fato, a homossexualidade não é algo que a Bíblia prega. Na verdade, até quem não faz a teologia, mas tem a leitura em prática, entende a diferença disso. O texto da Bíblia, você vê, a gente está falando de homossexualidade, a gente poderia estar falando de muitas outras coisas aqui. Os dois primeiros capítulos de Gênesis já estabelece um modelo. Por que estabelece um modelo? Porque o ambiente do capítulo 1 e o capítulo 2 é um ambiente de perfeição. Deus criou homem e mulher. O capítulo 1 e o capítulo 2 é os dois únicos capítulos do ambiente perfeito em que o homem habitava. E aí a gente não vê um terceiro gênero, a gente não vê um quarto gênero, nem um quinto gênero. A gente só vê homem e mulher. O que acontece a partir do capítulo 3 é consequência do. Mas isso aqui, eu falar isso aqui, isso aqui pode gerar processo. Eu falar isso aqui hoje, e a tendência é piorar cada dia mais, eu falar isso aqui na escola pode gerar processo. Homofóbico. Exato. Está entendendo? Claro. Eu vou falar uma coisa com vocês. Não tenha a postura de Silas Malafaia, não tenha a postura do aquele outro deputado lá, Marcos Feliciano. Não são posturas cristãs. Até porque nós não fomos chamados para assumir o papel do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado não é a gente. Nós
só anunciamos o Evangelho. A postura dos dois, o que eles fazem, o que eles falam, a maneira como falam, eles querem assumir o papel do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo, não é a gente. Por isso que, tendo isso em mente, não tem ambiente para radicalismo. Se a pessoa quer, amém. Se não, quem sou eu para convencer a pessoa da situação dela? Se eu estou aqui falando com você, um dia o Espírito Santo teve que esclarecer os meus olhos, teve que tirar as merdas que estavam nos meus olhos para me enxergar a luz. Então eu tenho que entender isso, ok? Eles usam também a passagem que fala sobre quando Davi tinha uma amizade ali, sabe? Com João. Isso. Pergunta básica. Aí eles usam isso e aí eles pegam e batem nisso, sabe? A resposta mais simples nesse texto que a gente pode fazer como teólogos, como iniciante nesse mundo da interpretação da Bíblia e tudo mais, é o seguinte: a pergunta que você faria: que gênero literário que está escrito nesse texto? É um maná? O foco da narrativa é o quê? Estabelecer princípio ou contar história? Então, meu amigo, você já está partindo do ponto errado. Porque o foco ali é descrever da relação, da amizade que havia entre os dois. E em nenhum momento do texto lá vai dizer que eles eram afeminados. Então, meu amigo, você já está começando por lugar errado. Está começando por lugar errado. Porque o foco da narrativa não é estabelecer princípios, é contar história. É mostrar como Deus agiu na história do povo de Israel. Para mostrar como Deus age através das pessoas, através da amizade. Agora, quer um papo sério? Vamos pegar uma música capítulo 1 e vamos fazer a exposição dele. Vamos, a partir do versículo 18. Eu adoro os algoritmos do YouTube. Aí você pega lá um trechinho, cara, no outro dia o seu YouTube está infestado de coisa. Eu fui ver uma entrevista, você tinha lá, e apareceu para mim no dia seguinte uma entrevista da Alana Roder. Meu Deus, uma rádio aqui em São Paulo. Meu Deus do céu. Musical FM. Como que, olha para você ver, ele é teólogo, ele se acha teólogo, cara. Como que manipula o texto? Mas faz muitos anos que ela é desse jeito. Eu lembro que tinha um irmão da igreja lá, mais tradicional, que gostava de ver a mensagem dela. Não respeita o texto bíblico. Manipula até a reconstrução da visão que se tinha da homossexualidade no primeiro século. O tempo passou e falou: filho, você está viajando. Passou certo. Não, perguntou para ela e falou assim: aonde que você tirou essa informação? Me dá as fontes aí. Olha para você ver o nível que ela estava levando o papo. O pastor virou para ela e falou com ela assim: filha, mostra aqui que você tirou essa informação. Isso aí eu nunca li. E eu tenho estudado, eu sou professor de teologia. Onde você tirou essa informação? Professor de hebraico também. Então, o pastor César quebrou ela, o pastor César Cavalcante. Ele, nossa, mas ele. Fortinho, menino. Ele trabalha na rádio, ele é professor de hebraico.
judaico. Não é. Ele virou para ela e falou: cara, como você tirou isso aí, filha? Então, por exemplo, a gente peguei a ideia, o texto que ela citou. É uma narrativa. A narrativa vai nos ajudar a construir doutrina? Vai. Mas o foco principal da narrativa não é estabelecer princípios. O foco de uma poesia não é estabelecer princípios. O foco de um texto legislativo, como é o caso de parte de Êxodo, parte de todo o livro de Levítico, Números e até mesmo parte de Deuteronômio, não é estabelecer princípios. Então, cada categoria dessa tem um foco principal. Claro, no final, vai contribuir na construção da teologia, mas o ponto de partida, então, a amizade lá de Davi e de Beltrano, mentira, isso é papo furado. Então, o grande problema nosso é a mensagem. Quanto mais gente, leia Francis Schaeffer. Leia Francis Schaeffer. Leia Francis Schaeffer. A editora Vida Nova está editando livros dele, e ele trabalha muito essa questão da igreja como o elemento contracultural. Só vou colocar aqui para vocês, eu estou lendo todos os livros dele. Estou no terceiro livro dele. Uma coisa que ele fala, e eu vou falar para vocês aqui, ele fala que se sociedade, olha como que é forte, se a sociedade é uma cidade que tem muitos pobres, é por causa de que o papel da igreja não está sendo bem executado. Ele fala que o elemento transformador do mundo se chama igreja. Se o Brasil tem esse tanto de problemas sociais, é porque a mensagem da igreja não tem atingido. Ele fala que ele usa muito o capítulo 1 de Romanos, versículo 16. O Evangelho é: pois não me envergonho. O Evangelho é Poder de Deus. E esse poder não é uma dinamite que destrói, mas que transforma. Então ele fala que se o meu bairro não está sendo mudado, se o bairro onde a igreja está localizado não tem sido mudado, é porque a sua mensagem tem sido algo para matar. Francis Schaeffer, quem lê esse cara? Não é a mensagem material, mensagem do púlpito, que é do púlpito, vai alastrar no meio da comunidade, mas também em tudo mais. Então ele fala que se a igreja está há 70 anos e a vida do pessoal continua a mesma, fecha a igreja e vai fazer outra coisa. Francis Schaeffer é nesse rádio. Por quê? Porque ele fala que a mensagem do Evangelho é contracultural. Ela incomoda. Se ela incomoda, ela faz transformações e até mesmo perseguição. Então, gente, Tiago aqui foi movida, a perseguição foi movida exclusivamente e principalmente pelos judeus. As duas outras, o foco foi o Império Romano mobilizando contra a igreja. E por quê? Por causa da mensagem.
para, uma palavrinha grega, apenas para o imperador, que é a palavra Kyrios, que é Senhor, começa a ouvir um sussurro no império de que havia um outro Kyrios. E o elo que mantinha a unidade do Império Romano era o imperador. E aí, de uma hora para outra, eles começam a ouvir, e isso começa a crescer, esse burburinho começa a crescer dentro do império, porque a igreja vai crescendo, que havia um outro Kyrios. Não, nós só temos um Kyrios. E ele se chama imperador. E os cristãos são profundamente intransigentes com relação à pessoa de Cristo. É uma porta boa, meu amigo, para começar a perseguição estrutural em todos os sentidos contra os cristãos. E essas três cartas, principalmente de Pedro, contra de Hebreus, vai trabalhar essa questão. Então, a palavra-chave aí é sofrimento. Igreja, o sofrimento e a igreja. Quer falar de fazer uma exposição de sofrimento da igreja? Ó, pode pegar essas três cartas, vou trabalhar esses três assuntos, esse assunto. E esse contexto, digamos assim, até que você debata e bate de frente, o homossexual, a lésbica, não vai querer frequentar uma igreja. Então tem na igreja que elas vão, que eles vão. Aí vamos assim, um exemplo hoje vivo. Eu tenho visto algumas meninas frequentarem a nossa igreja. E ser bem recebido. Ser bem recebido. O nosso pastor, que é um exemplo, vai, abraça, recebe muito bem, a gente recebe muito bem. E eu sei de pessoas dizendo assim que elas estão sentindo muito bem. Ditado. Aí você fala assim, quem transforma as pessoas? Amém, glória a Deus. Só que aí elas estão sentindo bem e estão ali, saem da igreja de vontade, e você de repente tem um jovem, uma jovem ali, que tem uma leve afinidade que já está. Aí que perigo. Vou falar com vocês a verdade, gente. Nós estamos entrando num dos momentos mais felizes. Por que vai ser isso? Sob o título do século XVIII. Século XVIII. O legado que foi estabelecido por Constantino lá no ano 313 foi incutido no século XVIII. Até o século XVIII, a igreja, como instituição, e até mesmo como comunidade, ela é bem vista na sociedade. A partir do século XVIII, ela se torna desnecessária. E isso tem se agravado ao longo do tempo. E vai agravar mais e mais. Ok? Por quê? Porque o termo hoje famoso, que faz parte de qualquer literatura, é chamado de pós-cristão. Pós-cristão. Ou seja, a igreja é uma
das muitas outras comunidades, como é o caso do LGBT, como é o caso e assim por diante. Então, desde o século XVIII, o legado de 313 por Constantino deu liberdade para o cristianismo, ele foi tudo prolífico. A partir de então, a gente não é nem o pessoal não está nem usando mais pós-modernidade, está usando pós-pessoal. Vamos lá, Porque na verdade